10 pilares gerenciais que são fundamentais para suportar todos os pilares técnicos. São práticas de gestão, de liderança, de envolvimento, de exemplo, de engajamento de colaboradores, de gestão de indicadores que dão suporte em todo o programa de implantação de WCM, em todo o sistema de gestão, em todas as áreas, em todos os processos. Os pilares gerenciais estão presentes e auxiliam, né, os processos a acontecerem da forma como devem acontecer. São 10. Eu vou passar nesse vídeo os 10 numa visão mais abrangente. Sempre ao lado aqui, ó, eu vou colocar a tabelinha com os critérios dos pilares. Tá? Os pilares gerenciais eles recebem uma classificação de aplicação de 0 a 5. É a régua, os critérios de adoção dos pilares, e você pode, a partir dos critérios, compreender quais serão o que é valorizado em cada momento. Mas são 10 critérios. Envolvimento da direção, você vai perceber que não poderia ser diferente. Envolvimento da direção, clareza de objetivos e indicadores, mapa do caminho do WCM, alocação de pessoas qualificadas, envolvimento da organização, competência da organização para melhorar, tempo e orçamento, nível de detalhes, nível de expansão e motivação dos operadores. Vamos entender a fundo um pouco sobre isso, tá? Pilares gerenciais, beleza? Então, não possuem um método sistemático de implantação, é aplicado de 0 a 5 a escala que esclarece o quanto a organização está executando as atividades que contemplam cada pilar, e tê-los enraizados facilita com que os pilares técnicos sejam implementados e tragam resultados positivos. Primeiro, envolvimento da direção, tá? Corresponde às responsabilidades dos vários níveis hierárquicos da empresa com relação ao programa de monitoramento, tá bom? Então, a liderança em todos os níveis, tá? Devem demonstrar o seu comprometimento. São consideradas, então, 3 competências muito importantes para a alta liderança, ok? A primeira delas é a capacidade de resolver problema. Todo o ambiente de trabalho é repleto de problemas e esse é um ponto, né? Que se desdobra na capacidade de analisar, de coletar informação, de planejar e de ter discernimento do que é bom, tá? Então, a liderança tem que ter a capacidade de resolver problemas. Para isso, vai analisar, vai coletar informação, vai planejar bem planejado e ter discernimento na tomada de decisão. Outra competência importante da liderança é a capacidade de execução, tá? Que se desdobra em comportamento positivo, decisão rápida e precisa, vitalidade e constância. E a terceira competência da liderança é a capacidade de se relacionar, tá? Que desdobra em autoconhecimento, em resistência ao estresse, capacidade de persuasão, exemplo de liderança e compreensão de diferentes circunstâncias. Tá? Então, essas são as características importantes a serem consideradas no envolvimento da direção. E nesse quadro aqui, uma escala de 0 a 5, uma referência de uma escala, tá? Uma referência que pode ser adotada, que mensura, com base em algumas classificações, o envolvimento da direção para com o WCM e a classificação nesse pilar gerencial. O segundo pilar gerencial é a clareza de objetivos e KPIs, que nada mais é do que fazer com que todos saibam qual é o seu resultado-chave no processo. Qual é o resultado-chave da empresa, é claro, e desdobrado de forma individualmente para cada um deles. Então, esse pilar consiste na melhoria dos objetivos da organização a partir de indicadores de desempenho. Tem que ser medidos com precisão, comparáveis com o planejamento, ter uma visão clara, né, uma meta, e todo o time sabe o que é esse indicador e o que tem que ser feito para melhorar. Tá? Então esse é um dos pilares gerenciais e quando se fala em definir metas, tem lá a metodologia SMART de definição de metas, né, que fala que uma meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ter a precisão, né? Então aqui ao lado, uma classificação de 0 a 5, que mede o grau de aplicação
da clareza dos objetivos e KPIs dentro de uma organização de WCM. De modo que ali, 0, não existem objetivos claros, mas somente referências. Tá? E 5, os targets world class são alcançados. É consolidado um sistema para identificar várias perdas e desperdícios e é utilizado o conhecimento próprio para atacar e resolver problemas com uma contínua evolução no sistema de monitoramento de resultados. Né? Então aqui vem a evolução, quando fala de clareza e KPIs, uma escala de evolução que é uma referência, mais uma vez, ok? Terceiro, mapa do caminho para o WCM. Tá? O que é isso? É fazer com que todo mundo saiba e consiga enxergar a jornada, né? A estrada, o que tem que ser feito. Esse pilar consiste no desenvolvimento de um modelo de implantação do programa WCM em uma organização, ou seja, uma sequência de atividades para implementá-lo. Assim, é estabelecido um plano para adquirir a qualificação WCM, onde inicia com a fase reativa, atuando em problemas já existentes, e na sequência uma abordagem preventiva é estabelecendo, criando uma cultura positiva de geração de resultados. Né? Então, nesse momento, nesse mapa de trabalho, a gente traz aqui uma referência, eu vou colocar aqui ao lado para vocês, de uma tabela, tá? Que tem as classificações: ouro, bronze, prata, ouro e world class, tá? Com o percentual dos KPIs, tá? Os requisitos que estão sendo atendidos no quesito expansão, profundidade, disponibilidade na planta, depois tem lá acidentes, tá? Que também é um fator relevante, depois a proposta por pessoa por ano, número de propostas e número de absenteísmo, tá? Por ano. Então aqui são algumas referências, o mapa, a rota, do mapa, o mapa da rota dos KPIs da adoção do World Class. O que significa isso? Gente, nós estamos começando agora, nós vamos começar agora no bronze com essas práticas, no próximo ano a gente tem a expectativa de passar para o prata com essas práticas, em 3 anos a gente tem expectativa. E assim a gente monta um plano de trabalho e o mapa da rota, tá? Essa que é a jornada. Quarto pilar gerencial é a alocação de pessoas altamente qualificadas, né? Treinamento de pessoas. Naturalmente, o processo seletivo tem que ajudar nisso, né? Ter perfil, mas treinamentos específicos costumam fazer parte da responsabilidade da empresa. Algumas vezes a gente procura no mercado quem já está treinado, beleza? Mas, se não, e é muito comum, a gente tem que colocar pessoas altamente qualificadas, tá? Então, esse pilar está relacionado à gestão de conhecimento, as pessoas precisam estar qualificadas para entender o seu papel na área, tá? E aí tem algumas notas, né? Uma classificação sobre esse critério de pessoas capacitadas e habilitadas, né? Então, aqui ao lado, de 0 a 5, quais são os critérios em cada estágio desse momento. Quinto pilar, envolvimento da organização. Está relacionado às ações de apoio para a resolução de problemas, redução de perdas, de modo a envolver colaboradores diante dessas situações. Né? Então, para mensurar o envolvimento da organização, em grau de engajamento da organização, aqui ao lado, uma escala de 0 a 5. Isso aqui eu vou detalhar um pouco mais, olha que interessante. 0, negamos que existem problemas ou não queremos ver. 3, temos conhecimento certo para atacar vários tipos de desperdícios e perdas e o aplicamos positivamente na área certa, com um método certo e com vigor. E 5, conhecemos os problemas próprios, os métodos para resolver e envolvemos todas as partes da organização para alocá-los. Estamos prontos para atacar qualquer problema se necessário. E se necessário mudar a organização, envolvimento extenso e a longo prazo de toda a população da empresa. Muitos projetos em curso, existe grande evidência de habilidades e do conhecimento gerado. Então, a gente mostra aqui alguns critérios sobre o envolvimento da organização, né? Como a gente pode classificar o grau de engajamento dos colaboradores para com a organização. Sexto pilar gerencial, competência para melhorar, tá? Esse pilar está relacionado aos requisitos para padronizar e melhorar o processo operacional. Tá? Vamos lá, aos significados. 0, não são utilizados métodos para melhoria. E 5, demonstra-se ter eliminado os problemas através de medidas preditivas e abordagens proativas. É usada
forma difundida para impedir o surgimento dos problemas. Legal? Sétimo pilar, tempo e budget, né? Então, para a gente mensurar a performance da adoção de um projeto, a gente tem que ter a noção clara do tempo que a gente tem, que a gente espera que ele seja executado, e do orçamento que a gente tem para fazer ele acontecer, né? Então, mais uma vez, aqui ao lado, os nossos critérios, a nossa escala de 0 a 5, quando a gente pensa a respeito do tempo e do budget, né, do orçamento. Então, 0, não foram previstos orçamentos nem tempo para aplicar o WCM. 3, é possível estimar o orçamento correto e o tempo necessário para atacar as perdas e seus benefícios. A matriz F é formulada corretamente. Então, dentro da formação WCM, você vai entender o que é essa tal matriz F. E 5, as atividades foram devidamente realizadas dentro das rotinas anuais, mensais, semanais e diárias, e os desempenhos do estabelecimento melhoraram visivelmente. Foi delegada uma responsabilidade às equipes do projeto. Cada equipe transforma de forma autônoma os objetivos do estabelecimento em objetivos da equipe, com base neles melhora sistematicamente a própria área. Enfim, e aí uma série de práticas relacionadas a orçamento e tempo, né? Oitavo pilar, nível de detalhe, tá? O objetivo de analisar a profundidade de cada projeto, tá? Na definição das metas, do cronograma, da análise e dos resultados gerados. Então é muito importante que a gente aprofunde nesse nível de detalhe para que a gente possa tomar decisões cada vez mais, com mais dados, cada vez mais precisas e cada vez mais ágeis, né? Mais rápidas. Então aqui, ao lado, de 0 a 5, como a organização trabalha o nível de detalhe, né, dentro das suas práticas gerenciais. Caminhando para a reta final, então, nosso 9º pilar gerencial está relacionado ao nível de expansão. Uma vez que o projeto gerou resultados dentro da organização, é preciso pensar quais são as estratégias para que a gente possa expandir para outras áreas, outros departamentos, outros segmentos. E é isso que é avaliado nesse pilar de nível de expansão. Uma vez consolidado, agora expande e replica a prática de geração de resultados. Então aqui, uma lista de classificação a respeito do nível de expansão de projetos. E na reta final, para finalizar, a gente fala de motivação dos operadores. Essa é a prática, é o último pilar gerencial que é trabalhado, que é fundamental, que a gente sabe, chão de fábrica faz a diferença. Operadores motivados geram enorme resultado, eles dominam o chão de fábrica, o dia a dia, e conseguem, com pequenas sugestões, ou às vezes até apenas mudanças no seu comportamento, melhorar muito os resultados da empresa. Então aqui a gente tem uma escala de 0 a 5 de como a empresa estabelece práticas para motivar e envolver e valorizar os seus colaboradores. Legal? Então, nesse vídeo, a gente falou sobre uma série de práticas gerenciais, tá? São os pilares gerenciais do World Class Manufacturing. Eu tenho que ter envolvimento da direção, eu tenho que ter clareza nos objetivos, eu tenho que montar o caminho que eu vou seguir, eu tenho que botar pessoas certas no lugar certo, eu tenho que ter o envolvimento de todas essas pessoas, eu tenho que ter conhecimento e competência da organização, tenho que entender que tudo isso que eu estou fazendo aqui tem que seguir um orçamento e um prazo, tá? Tem que aprofundar em detalhes para tomar melhores decisões, tem que pensar em expandir e ter pessoas motivadas. Só isso, simples assim. A adoção dessas práticas é um enorme desafio e ela acontece dia após dia. É um processo de capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. E será fundamental para que você realmente consiga implementar cada um daqueles pilares. Os líderes têm que entender o seu papel, entender quais são os pilares gerenciais, né, quais são as práticas gerenciais para fazer com que a implantação de uma cultura como o World Class Manufacturing, dessas ferramentas, dessas práticas, desses rituais, de fato gerem resultado, né? O envolvimento da liderança é primordial, é a primeira coisa. E é através dele, né, desse envolvimento, que a gente vai fazer com que todos esses objetivos e pilares gerenciais sejam aplicados. Então,